E esta promete ser uma semana extremamente conturbada para o Bitcoin e para as criptomoedas que subiram forte após o corte de juros de 50 pontos do Fed na semana passada. Vou falar disso nesse vídeo, vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, vou comentar sobre eventos extremamente importantes que vão acontecer nos próximos dias e nas próximas horas e podem impactar diretamente o preço do mercado de criptomoedas. Vou comentar sobre a macroeconomia, vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, vou atualizar a análise das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, meus queridos, não deixe de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo. E também, se vocês ainda não seguem o nosso canal no Telegram, siga lá, o link vai estar embaixo. Nesse canal a gente traz informações em primeira mão quando elas acontecem. E bora lá falar da situação do Bitcoin. Bem, pessoal, hoje estamos tendo aí um dia de leve queda nesse domingo para o Bitcoin, né? Final de semana, na verdade, sim, né? Alguns podem considerar a queda, para mim ele está parado na mesma faixa de preço que ele está desde a sexta-feira passada. Tá? Na sexta-feira passada o Bitcoin subiu para essa região aqui dos 63 mil dólares, chegou a bater lá nos 64 mil dólares e desde então ele está parado, o que é comum no final de semana. Tá? Geralmente o Bitcoin acompanha muito o mercado americano, alguns falam que ele é um ativo alternativo ao mercado americano, ativa as finanças tradicionais, mas eu tenho minhas questões, o que vocês acham? Eu vejo hoje muito Bitcoin na mão de poucas instituições, tá? Cada vez mais essa tendência aí de concentração na mão de instituições aí do mercado financeiro tradicional. O Bitcoin se comporta hoje muito mais como um ativo de bolsa do que como algo aí que tende a contestar todo esse sistema financeiro, né? Mas tudo bem. Vamos lá falar da análise do Bitcoin e ver o que está acontecendo. Em termos de gráfico, o Bitcoin para mim está nesse range aqui entre os 64 mil dólares e os 62, tá? Não estou conseguindo enxergar aqui um padrão gráfico para falar com vocês. Olha, tem um padrão gráfico fazendo uma projeção aqui para, sei lá, 68 mil. Tem um padrão gráfico fazendo uma projeção aqui para 56 mil. Tá? Para mim, o gráfico do Bitcoin nos últimos dias, ele tem feito muito poucos padrões gráficos confiáveis, tem feito muitas armadilhas, eu não consigo enxergar aqui um padrão gráfico definido, tá? Ele parecia estar fazendo um topo duplo aí nos últimos dias, ali no gráfico de uma hora, mas não foi para frente porque entrou o final de semana. No final de semana o Bitcoin fica mais parado porque os mercados americanos, de onde vem a maior parte da liquidez que opera no Bitcoin, estão fechados. Algumas pessoas podem forçar um pouco aqui no gráfico e tentar dizer que a gente tem uma bandeira de alta, né? Alguma coisa assim, tá? Mas não tem nada rompido aqui para poder falar, ou cunha ascendente. Mas o fato é que a gente não tem nada aqui rompido para poder falar em padrão gráfico por enquanto, tá? Então, vou desenhar aqui uma cunha ascendente. Aí começa a semana o mercado de um jeito totalmente diferente. E ele vai para um lado que você não espera porque você não esperou romper o padrão, tá? Então, em termos de gráfico, ele pode formar uma cunha ascendente aqui, mas ele ainda tem que romper. Enquanto ele não romper, fica difícil, tá? E se romper também, o alvo ele deveria ser ali na região dos 66 no máximo, tá? No geral, pessoal, quando eu olho o gráfico do Bitcoin aqui, eu vejo espaço para ele subir nos próximos dias, tá? Mas não porque eu esteja vendo alguns padrões aqui no gráfico intradiário muito confiáveis, e sim porque eu vejo aqui um possível canal de baixa que já tem mês aí, desde março, que o Bitcoin está respeitando muito esse canal de baixa, tá? E quando ele chega no topo desse canal de baixa, ele cai, né? Nos momentos de topo ele caiu, e quando ele chega nos momentos aqui de fundo do mercado, ele tende a subir e buscar o topo desse canal. Isso aconteceu aí já umas 5 vezes praticamente, então teria espaço para o Bitcoin ir até a região dos 68 mil dólares ali, respeitando esse canal, tá? Se acontecer nessa semana de o Bitcoin conseguir romper os 68 mil dólares, né? Aí, essa região aqui superior, isso aqui vira uma bandeira de alta. E aí a gente pode sonhar com 90 mil dólares, 100 mil dólares, 120 mil dólares, tá? Então, se ele consegue romper isso daqui, vai ser lindo, tá? Mas ele rompeu? Não. Então tem que esperar aí. E, galera, a gente tem, assim, né, como eu disse no início do vídeo, tá? O Bitcoin ele acompanha o mercado americano, não tem jeito, tá? Uma hora ou outra ele anda um pouco diferente, ele faz os movimentos um pouco diferentes, mas, via de regra, ele segue a tendência do mercado americano. E a gente tem que ver aqui o que está acontecendo, né? A gente acabou de abrir aí o CFD do SP500 lá, de futuros, né? E ele está subindo um pouco, tá? Nos últimos dias subiu bastante, o SP500 conseguiu superar a máxima histórica. Isso significa que, pelo menos do ponto de vista gráfico, não tem um teto aqui para ele bater e não conseguir passar, tá? Ele está aí sem uma resistência forte na frente. Então eu vejo aí
uma tendência de alta para o S&P 500, mas a gente tem que entender o que está fazendo o S&P 500 ter essa tendência de alta, tá? A narrativa no mercado que está predominando e fez o Bitcoin subir na quinta-feira, na sexta-feira, as bolsas americanas também, é de que a gente vai ter um pouso suave, ou seja, de que o Fed vai começar o Fed começou a cortar juros de 50 pontos, mas que, ao contrário das outras vezes em que o Fed cortou de 50 pontos, dessa vez nós vamos ter aí não vamos ter recessão, tá? Isso aconteceu também por causa de algumas falas do Jerome Powell. Ele disse que não, dessa vez a gente não tá aí cortando os juros em 50 pontos porque a gente acha que a gente vai ter um problema, e sim porque a gente está sendo proativo, tá? Proativo no sentido, vamos cortar antes que tenha uma recessão, não vamos esperar a economia enfraquecer. E aí, pessoal, eu trago até um gráfico aqui para vocês entenderem o contexto aí que a gente está vivendo em termos de mercado, tá? As últimas vezes aqui em que o Fed cortou de 50 pontos, a gente teve uma recessão. Aconteceu isso lá no ano de 2000, né? Aconteceu isso em 2007, tá? Quando ele cortava de 50 pontos, geralmente era porque a situação estava feia. E agora ele cortou de 50 pontos de novo, tá? Isso significa que a gente vai ter uma recessão? Não, tá? Mas o mercado está subindo na quinta, estava subindo na quinta e na sexta-feira, justamente por causa dessa narrativa de que talvez dessa vez em que ele cortou 50 pontos, vai ser diferente dessas outras vezes ali em 2020, 2001, 2007, em que ele cortou de 50 pontos e logo em seguida os mercados caíram, tá? Então o mercado está animado aí com a possibilidade de um pouso suave, é isso que está fazendo o mercado subir. E o que pode fazer o mercado cair é se a gente começar a ter dados macroeconômicos mostrando a economia dos Estados Unidos se enfraquecendo rápido, tá? Para mim, o dado mais importante agora é o próximo payroll, que a gente vai ter lá na semana que vem, tá? No dia 4 de outubro, a gente vai ter a divulgação do payroll, que é o dado mais importante nesse momento, porque ele geralmente é um leading indicator para questões aí de recessão, desaceleração econômica, né? Ele mostra a geração de vagas de emprego, tá? Então esse dado vai dizer para a gente se a gente está indo para o pouso suave ou não. Então até lá pode ser que a gente tenha uma narrativa aí favorável para o Bitcoin, para as criptomoedas, para os ativos de risco. Mas amanhã a gente já vai ter alguns dados extremamente importantes. Lá nos Estados Unidos a gente vai ter o PMI do setor de serviços, que vai ser divulgado ali às 10h45 da manhã, e o PMI industrial de setembro, tá? Mais importante aqui na minha visão é o PMI do setor de serviços. O setor de serviços aí eu acredito que seja o maior setor da economia dos Estados Unidos, tá? Então se ele começa a dar sinais aí de fraqueza, pode assustar os mercados. Então, para que essa narrativa positiva, que é o que está fazendo os mercados subirem desde quinta-feira, se mantenha e a gente tenha uma continuidade da tendência de alta, a gente precisa que esse PMI do setor de serviços, que vai ser divulgado amanhã às 10h45, venha igual 55,3, que é o esperado, ou acima, tá? Isso aí mostraria força da economia. Se ele vier abaixo de 55,3, aí já é um sinal ruim, porque mostra que a economia está se enfraquecendo de uma forma mais rápida do que os economistas, do que as pessoas do mercado estavam projetando, tá? Isso aí poderia ser um susto negativo. O PMI industrial dos Estados Unidos de setembro é importante? Com certeza é um dado extremamente importante, tá? Mas eu acho que o de serviços ele é mais importante porque é o setor aí que tem mais peso na economia dos Estados Unidos e é um setor extremamente intensivo em mão de obra, o setor de serviços, tá? Então, eu acho que é de extrema importância esse dado aí do PMI do setor de serviços. A gente vai ver amanhã aí como que vão vir esses dados. Como eu disse, eu acho que se ele vier abaixo de 55,3, é ruim, a gente pode ver queda no S&P 500, isso pode respingar no Bitcoin, nas criptomoedas, mas se ele vier igual ou acima de 55,3, é bom, tá? E meus amigos, essa semana vai ser uma semana extremamente complexa para o mercado, tá? Porque não é só amanhã, a gente já começa na segunda-feira, que não é normal a gente ter dados relevantes. Na terça-feira a gente vai ter confiança do consumidor lá dos Estados Unidos de setembro. Esse dado também é extremamente importante para indicar recessão ou não, porque geralmente quando você tem uma diminuição na confiança do consumidor, é sinal de que as pessoas estão menos propensas a comprar. Quando as pessoas começam a comprar, elas parar de comprar, elas travam a economia, tá? Então, é de extrema importância, a expectativa é que venha 103,5, se vier igual ou acima 103,5, o mercado vai reagir bem, vai continuar na narrativa de que a gente vai ter o pouso suave, ou seja, a gente vai ter aí o Fed cortando juros e a gente não vai ter uma recessão, né? Ele começou a cortar de 50, mas dessa vez vai ser diferente da maioria das vezes em que ele começou cortando de 50, tá? Então, o que a gente vê é isso, tá?
Se vier abaixo de 103,5, a gente pode ter uma queda na terça-feira. Quarta-feira a gente tem venda de casas novas de agosto, é um dado importante, mas para mim não é o mais importante de todos nesse momento, tá? Quinta-feira a gente vai ter revisão do PIB do segundo trimestre dos Estados Unidos, é um dado extremamente importante. O mais importante ainda é o deflator do PIB, ele mostra aí como andou indo a inflação naquele período. A gente também vai ter pedidos sociais do seguro-desemprego às 9h30 da manhã, que é extremamente importante. Nesse momento, na minha visão, esse dado, inclusive, ajudou os mercados a subirem aí na quinta-feira passada, tá? Depois da reunião do Fed na quarta-feira, veio esse dado aí abaixo da expectativa, mostrando o mercado de trabalho forte. Isso ajudou o mercado a subir. Mas, para mim, a cereja do bolo, o mais importante da semana, é o discurso do Jerome Powell, presidente do Fed, lá dos Estados Unidos, às 10h20 da manhã. Na próxima quinta-feira ele vai fazer uma aparição pública e essa aparição é de extrema importância porque o mercado está de olho em tudo o que ele fala de agora para frente, tá? E meus amigos, além disso, olhem como essa semana tá recheada de coisa e a semana pode ser agitada por isso, hein? Sexta-feira a gente tem o núcleo do índice de preços PCI de agosto. E esse dado, pessoal, é o dado de inflação que o Fed mais olha para decidir se corta juros ou não, tá? O Fed começou a cortar juros em 50 pontos, né, e deu projeções de cortes para esse ano de 2024 agressivas, tá? Vai cortar, vai finalizar o ano ali perto de 4% os juros, tá? O que é um corte bem agressivo. Só que tem um problema, meus queridos. A inflação nos Estados Unidos ela não está na meta do Fed, que é 2%. Se eu não me engano, o PCI está nos 2,5%, se eu não me engano. Tá? Eu teria que olhar aqui para confirmar para vocês. Tá? O núcleo estava em 2,6 até agosto. Tá? A meta é 2. Né? E qual que é o problema disso? O problema é que o Fed começou a cortar juros. Tá? Se essa inflação começar daqui para frente a surpreender, a subir mais do que o mercado está esperando e não cair, não ceder, indo em direção à meta dos 2%, o Fed pode ser obrigado a parar de cortar os juros e pode cair na mesma situação que o Banco Central do Brasil caiu. Tá? Para quem não sabe, o Banco Central do Brasil ele foi um dos primeiros a subir os juros ali no pós-pandemia, quando a inflação começou a subir. Ele também foi um dos primeiros a cortar juros. Tá? E agora, o que aconteceu? O Banco Central do Brasil estava lá, a inflação caindo, vamos começar a cortar juros. Começou nesse ano, né, de 2024 e teve que subir de novo na última reunião, na quarta-feira passada. Tá? Então, se o Fed, que começou a cortar juros bem antes da inflação estar na meta, vê isso daqui subindo, pode ser que esse ciclo de corte de juros aí, eles deem uma pausa nele, tá? Então isso, na minha visão, é uma situação um pouco preocupante. A gente tem que avaliar de perto esses dados de inflação e essa narrativa do pouso suave, ela pode ser prejudicada se a gente tiver dados mostrando inflação acima do esperado, principalmente o PCI, que é o dado de inflação que o Fed olha, porque se isso aqui começar a vir acima do esperado, preparem-se, tá? Preparem-se porque o mercado pode começar a precificar que o Fed vai ter que manter juros mais altos por mais tempo, talvez esperar um pouco mais com juros altos, e isso aí poderia derrubar os mercados, tá? Então, olho nisso, porque isso aqui para mim é de extrema importância. Essa semana a gente tem vários eventos muito importantes aí, desde amanhã, segunda-feira, até a sexta-feira, tá? E, meus queridos, como se não bastasse, o mundo não tá fácil. Como se não bastasse toda essa confusão de Fed cortando juros, inflação e economia, a gente ainda tem várias notícias aí tensas lá do Oriente Médio, tá? Notícias aí deram conta de que o Israel e o Hezbollah estão trocando fogo pesado aí nesse final de semana, tá? Teve um ataque lá no Líbano aí alguns dias atrás com Pagerms, né, que é um aparelho de comunicação que eles estavam usando lá. E isso aí deixou o Hezbollah furioso. O Hezbollah está ameaçando uma vingança contra Israel. Israel também está falando que não vai deixar barato o que eles fizerem e tal. Tá aquela coisa toda. E os ânimos estão extremamente exaustados. E no meio disso a gente está tendo bombardeios no Líbano. A gente está tendo foguetes caindo em Israel. Cara, a gente está tendo um monte de coisas assim que estão tensas, tá? Mas como isso impacta o mercado? Eu penso que isso pode vir a impactar negativamente se o Irã entrar no meio, tá? Se a gente tiver um confronto entre Irã e Israel, aí já muda a história, porque não vai ser Israel e algum grupo que luta contra ele lá no Oriente Médio. Vai ser Israel contra um outro país que tem a capacidade de fechar o Estreito de Hormuz se ele quiser, no sentido de tornar a navegação comercial inviável, tá?
Estreito de Hormuz ali, se eu não me engano, o Estreito de Hormuz é o do Golfo Pérsico, né? Me perdoem, tá, pessoal? Não tô lembrando agora, mas eu acredito que seja, tá? E se ele fecha o Golfo Pérsico ali, de onde vem um monte de petróleo do Iraque e de alguns outros países daquela região que exportam petróleo para o mundo, o preço do petróleo poderia subir. Se o preço do petróleo sobe, a gente tem inflação. Se a gente tem inflação, o Fed não pode cortar os juros. Tá? Então a gente entraria num risco de recessão maior se isso acontecesse. Isso está acontecendo? Não. Tá, o que a gente tem até agora é Israel e o Hezbollah e alguns outros grupos da região ali se confrontando. Tá? Mas enquanto isso for entre Israel, Líbano aí, infelizmente, pessoal, infelizmente ou felizmente, né, para o mercado não é um problema. É problema para as pessoas que, infelizmente, normalmente nessas situações a gente tem vítimas inocentes, pessoas que não têm nada aí a ver com a política da região sofrendo com isso, tá? Mas entendam isso, tá? Essa notícia, essa situação só fica preocupante se entrar o Irã no meio ou algum outro país ali da região. O mais provável de entrar, se tivesse que entrar, seria o Irã, tá? Então, atenção nisso, isso é extremamente importante aí nos próximos dias, devemos prestar bastante atenção, porque o Oriente Médio é um ponto de tensão do mundo nesse momento. Indo aqui para análise de sentimento do Bitcoin, meus queridos, eu vejo sinais de alta por enquanto, tá? Eu vejo aqui o long short ratio negativo, tá? A gente tem mais pessoas apostando na queda do que na alta na Binance Futures. E geralmente quando você tem mais pessoas apostando na queda do que na alta, as baleias jogam o mercado para cima. As baleias gostam de fazer o contrário do que a maioria das pessoas esperam, tá? Então, essa é a situação que eu estou vendo aqui, porém a gente não teve subida do Open Interest nas últimas horas aí, né? A gente está no final de semana, então o pessoal não está abrindo posições. Amanhã, na segunda-feira, a gente deve ver o pessoal começando a abrir posições, tá? Mas no geral, eu estou aqui com viés altista aqui, olhando aqui só no TRDR, tá? A minha preocupação começa quando a gente vem aqui para High Block, tá? Porque na High Block, se a gente olhar aqui o mapa de calor, tem liquidez de todo lado, acima e abaixo, tá? O ponto mais perto com muita liquidez seria a região dos 64.200, onde está mais amarelo aqui no mapa, tá? Teríamos liquidez acima ali entre 64 mil e 66 mil, tá? O ponto aí que a gente teria liquidez acima. Porém, pessoal, a gente tem formação de pontos com bastante liquidez abaixo, tá? Ali na região dos 62 mil, ali na região dos 60.800, e o ponto que a gente tem mais liquidez se formando desde que o Bitcoin se estabilizou nessa região dos 63, 62, 64 mil dólares, é aqui abaixo, tá? Na região dos 57 mil até os 56.700, a gente tem bastante liquidez nessa área, o que na minha visão é um sinal de perigo, tá? Porque quando você tem mais liquidez abaixo, pelo menos de acordo com as estimativas da High Block, significaria que as baleias poderiam jogar o mercado ali naquela região para liquidar essas pessoas, tá? Então, o TRDR está mostrando mais pessoas vendidas, mas aqui na High Block está mostrando algo que pode ser um pouco preocupante nos próximos dias. Eu, particularmente, acho que o Bitcoin ele vai para a direção onde as bolsas americanas forem, tá? Tem sido assim desde 2020 na maior parte do tempo e não tô vendo motivos para ser diferente agora, tá? Então, essa é a minha visão. Temos que ver também o gráfico das principais criptomoedas. A Ethereum nos últimos dias rompeu para cima um fundo duplo com alvo lá nos 2.700 dólares. Ela já chegou nos 2.635, tá? Mas ainda tem um espaço aqui para subir até os 2.700 dólares, que seria o alvo aí desse fundo duplo que ela formou nos últimos dias, tá? Não estou conseguindo ver nada de diferente aqui por enquanto. Quando a gente vai para os tempos gráficos maiores aqui da Ethereum, a gente ainda vê um topo duplo gigantesco com alvo lá na região dos 1.800 dólares, tá? Mas vai buscar o alvo desse topo duplo? Sinceramente, pessoal, a gente sabe que a Ethereum acompanha o Bitcoin acompanha o mercado americano. Então, eu acho que só iria se a gente tivesse ali uma queda, uma correção, tá? E, assim, por enquanto, nesse momento, não há sinais muito claros disso, tá? Isso pode acontecer se a narrativa do mercado americano mudar, coisa que não aconteceu ainda, tá? Mas é aquela história, topo duplo, igual aqui a gente tinha um topo duplo gigantesco no Bitcoin aí, lá em 2022, indicando que ele iria 12 mil dólares. Ele chegou em 15 mil e nunca mais voltou nos 12 mil, né? Então, só para vocês entenderem aí o drama de acompanhar a análise gráfica nessas situações, tá? BNB, pessoal, BNB, se a gente olhar no gráfico, ela tem aquela cunha ascendente ali, com alvo lá na região de aproximadamente 400 dólares, mas ela está acompanhando o mercado americano e não estou conseguindo ver um padrão gráfico novo aqui nela indicando isso, tá? Então,
ela já voltou muito, para mim ela voltou num tanto aqui que eu não sei se dá para considerar mais essa cunha não, tá? Para mim tá difícil aí de fazer alguma afirmação. Pode-se especular o ombro, cabeça, ombro invertido aqui, mas o volume de negociação embaixo não está sustentando um ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Então, é isso aí para Binance Coin, tá? Solana, meus queridos, Solana já bateu o alvo daquele retângulo que ela tinha feito nos últimos dias, tá? E agora no gráfico de 1 hora ela formou um topinho duplo. É um padrão de reversão de tendência para tendência de baixa, mas é um topinho duplo relativamente pequeno, tá? Já dá para considerar que ela bateu o alvo no 140, né? Ela chegou ali a 141, tá? Então, eu não teria coragem de shortar ela depois desse movimento, tá? Ripple, XRP, tá? XRP parece estar rompendo ali para cima um retângulo. Algumas pessoas podem falar que é um triângulo ascendente, tá? Eu, sinceramente, não gosto muito dos gráficos da XRP. Eu acho que ela faz muito pump and dump o tempo todo e eu não gosto muito disso. Então, algumas pessoas também podem desenhar aqui um triângulo ascendente, mas tá uma coisa aqui que rompe, não rompe, né? Tá uma coisa meio chata aqui, tá? Tron, não tô conseguindo enxergar um padrão gráfico, tá? A Tom, pessoal, Tom também, por enquanto, sem nenhum padrão gráfico muito definido, tá? A gente tem que aguardar aí para ver se ela vai formar algum padrão. ADA Cardano, pessoal, ADA Cardano parece ter aí um topo duplo, né? Um padrão que normalmente indica a reversão de uma tendência de baixa para uma tendência de alta, né? Então, a gente teria aí um alvo lá nos 34 centavos de dólares, ela já bateu 34,30, tá? Então, acho que não seria muito legal aí abrir uma posição apostando na queda dela mais uma vez, né? AVE, pessoal, AVE segue subindo, tá? Rompeu a resistência, ela está em patamares maiores agora do que quando o Bitcoin estava nas máximas históricas, tá? AVE para mim é lua, tá? Não tô conseguindo ver aí um padrão indicando queda para AVE, pelo contrário, tá? Aqui no gráfico contra o USDT, contra o dólar, ela tá rompendo aí uma resistência, né? E no gráfico da AVE contra o Bitcoin, ela tem aí um padrão gráfico que indicaria que ela estaria se preparando para fazer um movimento muito forte aí de valorização nas próximas semanas e meses, tá? Então, para mim, AVE é tendência de alta rasgado e para mim ela só cai se a gente tiver algum evento aí nos próximos dias, talvez semanas, talvez meses aí, que faça o mercado mudar a narrativa, mercado americano no caso, né, de pouso suave para recessão, e aí sim a gente poderia ter uma correção aí na AVE e na maioria das outras criptomoedas, tá? Monero, pessoal, Monero aparentemente está formando um triângulo ascendente ali, mas ainda não conseguiu romper, tá? Tá testando ali os 176 e se ela conseguir romper, ela pode ir lá para os 230, mas ainda está andando de lado. A Monero, inclusive, está andando de lado desde junho, né? Desde fevereiro de 2022 que ela está nessa região aí e não se define, tá? Bem, pessoal, por esse vídeo é isso. Irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal no YouTube, lá pelo canal no Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de domingo, uma excelente semana e bons negócios. Até mais. Tchau.